Acidentes de origem elétrica. Então, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que estamos discutindo nesse curso é justamente para evitar os acidentes de origem elétrica. E quais são as principais causas de acidente? Quando paramos e analisamos os acidentes ocorridos, tanto na atualidade quanto no passado, percebemos que a grande totalidade, quase a totalidade dos acidentes são, infelizmente, em decorrência da falha do cumprimento de algum procedimento ou na falha de algum uso de algum equipamento de proteção individual ou de algum equipamento de proteção coletiva. Então, se queremos trabalhar sem nenhum tipo de acidente, correndo o mínimo risco possível, se seguirmos bem os procedimentos, se utilizarmos de forma correta os equipamentos de proteção individual e coletiva, a probabilidade de ocorrer um acidente é mínima. Quais são os principais fatores, quais são os principais erros dos eletricistas? Vou citar alguns. Um grande problema, um grande fator que provoca acidentes é uma falta de uma comunicação. Geralmente os trabalhos são feitos em dupla e muitas vezes por uma falta de uma comunicação clara há ocorrências de procedimentos feitos de forma inadequada, uso de equipamentos inadequados. Então, muitas vezes a falta de uma comunicação clara entre a equipe e o COD, entre os membros da equipe, ela pode ocasionar acidentes. Um segundo ponto que causa muito acidente é utilizar os EPIs de forma incorreta. Por exemplo, utilizar uma luva de baixa tensão no trabalho de alta tensão, não utilizar todos os EPIs recomendados, que muitas vezes o uso do EPI às vezes causa um pequeno desconforto. Por exemplo, a gente trabalhando no sol quente, o EPI ele pode dificultar a nossa transpiração, então pode ser desconfortável, o eletricista soa muito, com o passar do tempo o EPI ele traz algum peso, ele traz algum desconforto, ele traz um cansaço, e infelizmente por essas razões alguns eletricistas acabam às vezes não usando todos os EPIs. Isso também pode provocar algum tipo de acidente. E um outro ponto também que citamos é não seguir corretamente os procedimentos. Os procedimentos de segurança, os procedimentos de manutenção, os procedimentos de operação eles são muito claros. Eles trazem a descrição passo a passo de tudo que o eletricista, tudo que a equipe tem que executar para realizar um determinado serviço ou de operação ou de manutenção das redes elétricas. Então, se a gente pula algum passo, se a gente ignora algum passo, isso pode trazer alguns acidentes. Eu gostaria de exemplificar um acidente que ocorreu muitos anos atrás por falha nos procedimentos. A equipe foi executar uma manutenção e não seguiu todos os procedimentos. O acidente ocorreu mais ou menos da seguinte forma. Em uma cidade do interior, uma equipe foi chamada para restabelecer a energia de uma fazenda, ou seja, uma propriedade rural que existia uma rede monofásica alimentando essa propriedade rural. Então, qual que foi a causa da falha do fornecimento de energia dessa propriedade? A equipe de eletricistas correu à rede e percebeu que havia um cabo rompido. Então, como que essa equipe procedeu? A equipe ela abriu as chaves antes da propriedade rural, fez o uso do aterramento temporário antes desse cabo rompido, conforme o procedimento. Só que o procedimento também preconiza
que a chave, após o local onde vai ser realizada a manutenção, também tem que ser aberta e a rede também deve ser aterrada. O eletricista tem que trabalhar entre dois pontos aterrados. O que os eletricistas pensaram? Depois desse cabo rompido, existe apenas o transformador do cliente e existe apenas a propriedade rural. Então não existe uma outra fonte de energia. Então, eles executaram conforme eu falei. Abriram a chave antes, aterraram apenas um ponto antes do local onde era necessário emendar os cabos. Só que o que aconteceu? O proprietário da fazenda instalou um gerador. Esse gerador energizou o transformador e o transformador energizou a rede onde esses eletricistas estavam trabalhando. Como a rede foi energizada e os eletricistas já estavam trabalhando com os equipamentos de proteção individual, considerando uma rede desenergizada, infelizmente eles foram eletrocutados e acabaram falecendo. Se o procedimento fosse todo seguido, ou seja, se tivesse aberto a chave antes do transformador, e se o ponto após o cabo rompido tivesse sido aterrado, tal fatalidade não teria ocorrido.